O evangelho deste domingo é um texto do chamado, um texto vocacional de João, que é diferente do evangelho de Lucas, onde o chamado dos primeiros apóstolos está associado a um fato espetacular, no caso, o milagre da pesca dos peixes. Mas aqui, a motivação, o start, né, que levou ao seguimento dos primeiros discípulos, é o testemunho do profeta, no caso, João Batista, que ao ver Jesus passando, diz a dois de seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. O profeta é aquele que vê além das aparências, além do exterior, é capaz de ver o íntimo, é capaz de ver o mundo espiritual. E quando ele chama curiosamente Jesus com o título de Cordeiro de Deus, ele se opõe àquela visão tradicional messiânica da época, que associava o Messias ao leão de Judá. O leão é o animal, o rei dos animais, que é forte, vitorioso. E no caso é tudo o oposto do cordeiro. Mas esse termo cordeiro nos refere ao Êxodo, quando Deus pediu que o povo sacrificasse um cordeiro, comesse de sua carne, para poder ter sustento na longa jornada que deviam fazer de fuga do Egito, e também que marcasse os umbrais da porta, porque à noite ia passar o anjo exterminador e ele ia ferir os primogênitos do Egito, e aqueles que estavam com o batente da porta marcado com sangue do cordeiro seriam poupados. E aí Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele então é o alimento, ele é a Eucaristia nessa jornada que nos leva ao céu. E o seu sangue derramado na cruz é aquele que vai nos preservar do anjo exterminador da morte final, nos trazendo a salvação eterna. Os dois discípulos então passaram a seguir Jesus. Aí Jesus voltou-se para ele e disse: que procurais? A pergunta é pertinente, porque se eles estão procurando riqueza, poder, glória, estão buscando na pessoa errada. Mas se eles estão buscando salvação, aí estão procurando na pessoa certa. Mas ao invés de responder a pergunta de Jesus, eles chamam Jesus de mestre, rabi, e perguntam onde moras. Também a pergunta é muito importante, porque lembremos que o ensinamento no mundo antigo era diferente da escola moderna, onde você vai algumas horas, ali você tem contato com o professor. O ensinamento no mundo antigo, você ia conviver com o mestre, você tinha que experimentar a vida do mestre, é assim que era feita a aprendizagem. É o que eles fazem. Jesus fala 20 vezes, eles passam um dia com Jesus, na casa de Jesus, e eles vão se encantar com Jesus, com a sua maneira de ser, com o discurso de Jesus, que o encantamento leva, quando você tem uma coisa, um produto muito bom, você quer divulgar, é o que eles vão fazer depois. Mas agora é importante uma referência temporal que aparece aqui, dizendo que era 4 horas da tarde. Significa o quê? Lembre que o calendário é lunar, começa o dia no entardecer, de modo que aqui está começando um novo dia. Significa que agora os discípulos vão viver uma nova vida. E no caso, André, aparece apenas o nome de um deles, André, o outro é anônimo. Nada do que ocorre no Evangelho é mero acaso. Se João, o evangelista autor, deixou anônimo, foi de propósito, para que esse lugar fosse ocupado por você. Você também é chamado por Cristo. E depois, quando ele vai André, que vai levar Simão até Jesus, ele vai dizer assim para Simão: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Pedro não menciona, não teve nenhuma reação, está frio, meio distante, como, tá bom, como se dissesse isso. Mas Jesus vai fixar o olhar em Pedro e vai dizer: tu é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Sabemos que o nome do pai de Simão não é João, mas ele chama filho de João. Por quê? Porque o pai espiritual de Simão era João Batista, e Simão
era o discípulo exemplar, o primeiro discípulo de Jesus. Ora, no finalzinho do Evangelho de João, naquela outra peça milagrosa que tem junto ao lago de Genezaré, Jesus já ressuscitado, ele vai chamar Simão de Bar-Jonas, filho de Jonas. Com isso, ele vai dizer assim, como o profeta Jonas, ele se opôs à palavra de Deus e depois se converteu, Simão também vai passar pelo mesmo processo, porque quando ele chama Simão de pedra, é um termo ambíguo. Pedra denota solidez, mas também denota algo que não tem flexibilidade. E Simão Pedro tem essa ambiguidade, mas futuramente ele vai se converter, vai se tornar o príncipe dos apóstolos. Amém.